vou repetir. Qualquer que seja a causa original, a síndrome deve ser considerada no momento como uma manifestação de uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica no indivíduo. Nem um comportamento desviante, por exemplo, político, religioso ou sexual, nem conflitos entre indivíduo e a sociedade são transtornos mentais. A menos que o desvio ou o conflito sejam sintomas de uma disfunção no indivíduo, como foi descrito antes aqui no DSM. Continuando. Um equívoco comum consiste em pensar que uma classificação de transtornos mentais classifica pessoas, né? Isso é fenomenal, né? Por que não classifica pessoas? Né? Então, é fantástico essa frase. Um equívoco comum consiste em pensar que uma classificação de transtornos mentais classifica pessoas. Não classifica pessoas. Quando, na verdade, o que se classifica são os transtornos que as pessoas apresentam. E não as pessoas. Não os seres humanos. Mas os transtornos que as pessoas já podem apresentar eventualmente. Inclusive sazonalmente. Todos nós podemos apresentar um transtorno vez por outra. Por esse motivo, o DSM-4 evita o uso de expressões tais como um esquizofrênico. Não usa uma expressão desse tipo. Ou um alcoólico. Em vez disso, respeitando a dignidade da pessoa humana e o mistério da pessoa humana, utiliza expressões mais precisas, ainda que claramente mais incômodas, tais como um indivíduo com esquizofrenia. Um indivíduo com esquizofrenia e não um esquizofrênico. Um indivíduo com esquizofrenia pode, depois da manhã, ser um indivíduo sem esquizofrenia. Um indivíduo com depressão, depois da manhã, pode ser um indivíduo sem depressão. Esse respeito pela dignidade humana, repito, pelo mistério humano e pela fragilidade do nosso conhecimento sobre a natureza humana, é bonito ver isso. A gente tem que valorizar isso sim. A gente tem que valorizar isso. E deve criticar sempre para que as pessoas possam aprimorar o próprio conhecimento. Sem a crítica, não há o aprimoramento do conhecimento. Então a crítica é importante, se deve fazer. Mas o preconceito é outra coisa, é diferente da crítica. O preconceito nem lê. Ele tem uma opinião e ponto. É a velha história, não li e não gostei. Mas como não gostou se não leu? Tem que ler para saber se gostou ou não. Tem que saber, tem que conhecer, tem que se debruçar sobre o objeto próprio pelo qual o indivíduo devota a sua vida, a sua paixão, o seu trabalho. Né? Então, eu acho isso fantástico, né? Em vez de dizer um alcoolista, um esquizofrênico, né, nós usamos expressões do tipo um indivíduo com esquizofrenia. Não vejo nada de incômodo nisso, embora os organizadores façam essa ressalva. Não há nada de incômodo nisso. É um indivíduo com esquizofrenia e um indivíduo com dependência de álcool. Porque antes da dependência de álcool e antes da esquizofrenia, nós temos o ser humano. Nós temos um indivíduo, aquilo que ele é e que nenhum transtorno é capaz de se infiltrar ali, porque ali é o que ele é. Na verdade, podemos entender muito bem esses transtornos como uma dificuldade, que desconhecemos a origem, mas uma dificuldade que impediu o indivíduo de ser quem ele é.